Leitura devocional do Evangelho de João, no capítulo 18, do versículo 33 até o versículo 37. A gente lê na Nova Almeida Atualizada da seguinte maneira: Pilatos entrou novamente no pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: Você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: Essa pergunta vem do Senhor mesmo ou foram outros que lhe falaram a meu respeito? Pilatos respondeu: Por acaso sou judeu? A sua própria gente e os principais sacerdotes é que o entregaram a mim. O que foi que você fez? Jesus respondeu: O meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Pilatos perguntou: Então você é rei? Jesus respondeu: O Senhor está dizendo que eu sou o rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. O meu reino não é deste mundo, é o que Jesus diz a Pilatos. E essa é uma frase célebre de Jesus que leva a alguma controvérsia a respeito de como a gente se posiciona diante dela. Porque ao dizer que o seu reino não é desse mundo, Jesus parece estar dizendo que o reino dele é um reino de outra ordem, quiçá espiritual. E, portanto, nós talvez não devêssemos nos ocupar e nos preocupar com as questões desse mundo presente, porque, afinal de contas, o reino de Deus, o reino de Jesus, o reino que Jesus veio proclamar, é um outro reino, diferente desse. Quando a gente estiver no céu, a gente resolve e, aliás, o que a gente vem fazer é pregar para que as pessoas possam ir para esse céu aí. Então, essa é uma leitura que muita gente faz desse texto. O problema desse tipo de leitura é que ela entra em conflito com aquilo que o próprio Jesus diz a respeito do reino nos evangelhos. Quando a gente lê os evangelhos e a gente lê a respeito do reino de Deus nos evangelhos, com alguma frequência, Jesus está falando de coisas que a gente vive no aqui e no agora. Jesus está falando de gente que está chorando aqui e agora. Jesus está falando de gente que está passando fome aqui e agora. Jesus está falando de gente que é injustiçada aqui e agora. Jesus está falando de gente que promove pacificação aqui e agora. E então essa leitura de que o reino de Jesus é um reino espiritual no futuro ou fantasmagórico não parece ser aquilo que ele se refere nessa conversa com Pilatos. A grande questão é que quem executa Jesus de fato são os romanos. A execução da cruz, a crucificação, é um dispositivo penal, é a pena capital do Império Romano por excelência. Ela nasce no Império Persa, pelo menos esse é o registro mais antigo que a gente tem de crucificação até hoje. Ela nasce no Império Persa e se populariza em Roma. Se você olha para a lei dos judeus, você não tem pena de morte por crucificação. Você tem apedrejamento, você tem outros dispositivos penais para você executar alguém. Crucificação não está lá. E então, quando a liderança de Jerusalém planeja um julgamento de Jesus para que ele seja crucificado, isso precisa envolver de alguma maneira o Império Romano e é assim que Pilatos é envolvido nessa história. A questão então se torna: por que o Império Romano crucificaria esse judeu em particular? Qual é o crime que ele teria cometido? Ora, o crime que ele está cometendo é dizer que ele é o rei dos judeus. E dizer que ele é o rei dos judeus implica numa subversão da realidade social da Judéia e uma possível revolta de judeus da Judéia, quiçá até da Galileia, contra o Império Romano debaixo da autoridade, do comando desse novo rei, desse novo autoproclamado rei.
E é isso que Pilatos está tentando interrogar. Então Jesus responde: olha, o meu reino não é desse mundo. Se fosse, se você devesse temer essa revolução contra o Império Romano militar, os meus ministros estariam aqui impedindo a minha prisão. Pilatos, você está vendo que não é o caso. Você está vendo que o que está prestes a acontecer não é uma revolução, é outra coisa. E é diante desse tipo de resposta que Pilatos então lava suas mãos, no célebre passagem em que ele tira o corpo fora, mas ainda assim Jesus é crucificado. A questão então é, quando Jesus diz que o reino dele não é desse mundo, ele está dizendo o seguinte: olha, eu não sou esse rei dos judeus que vocês imaginam ou que eles estão me pintando, que vai promover uma guerra contra Roma. Mas eu sou rei. E de alguma maneira, ironicamente, Jesus ele joga com o fato de ser o rei do universo e não desse mundo. E no reinado de todo o universo, de todo o cosmos, de toda a criação, Jesus escolhe uma maneira diferente de reinar, que não se impõe por meio da força militar, nem do poderio da violência. Jesus ele se entrega e se submete à violência humana, mas não deixa de ser rei enquanto isso. Aliás, esse reinado de outro mundo inclui algo muito concreto e muito desse mundo. Uma coroa, mas que não é uma coroa de louros, não é uma coroa de César, nem uma coroa de metais preciosos. É uma coroa concreta deste mundo e de espinhos. O reino de Jesus, portanto, o reino de Deus, portanto, é um reino que olha para este mundo e não o subverte de um ponto de vista revolucionário militar, mas o subverte do ponto de vista de alguém que olha para a maneira como esse mundo funciona e diz: deveria funcionar de outro modo. O verdadeiro rei se entregou. O verdadeiro rei é o que foi humilhado. O verdadeiro rei é aquele que conquista corações e não aquele que promove as suas conquistas por meio de espadas e lanças. O verdadeiro rei morreu na beira de uma estrada, na periferia do mundo. Ele não ocupa os grandes tronos e palácios. Ele não está em Roma. Jesus, você é o rei? Tu o dizes. Você está dizendo que eu sou o rei. E eu vim para esse mundo para ser o rei de fato. Horas mais tarde nós veríamos Jesus como o rei crucificado. Se você acredita no trabalho que nós estamos desenvolvendo aqui nesse canal, você pode nos ajudar a chegar mais longe. Uma das maneiras é pelo clube de membros. Outra coisa que você pode fazer é enviar a sua doação diretamente pelo Pix que está aqui na descrição, ou comprar livros e bíblias pelos links da Amazon que você também encontra na descrição desse vídeo. Eu conto com a ajuda de vocês. Muito obrigado. Até o próximo devocional.